Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. Nessa aula vamos resolver da letra J até a letra M do exercício 4. Então, vamos lá. Exercício 4 pede para a gente calcular integrais indefinidas. E aqui neste caso, assim como nos outros, nós temos soma de funções, tá? Nós vamos aplicar as duas propriedades ao mesmo tempo. Toda vez que eu tiver uma constante multiplicando uma função, essa constante pode sair para fora dessa integral. E toda vez que eu tiver soma ou subtração, não só de duas ou mais parcelas, tá? Eu posso separar cada uma delas numa integral. Então aqui eu já percebo que eu posso separar em duas integrais, e esse 2 é uma constante que multiplica a função, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, esse 2 eu posso colocar para fora em relação à integral só do seno, né? E a segunda integral eu tenho que verificar se eu tenho isso aqui na nossa tabela. Vamos consultar então, ó. Eu tenho a integral de seno e a integral de 1 sobre x, 1 sobre 1 mais x quadrado. Aqui, ó, tabela direto da nossa lista 4, tá? Você tem acesso. A sexta regrinha diz que a integral de seno é menos cosseno. É importante consultar a tabela porque muda em relação a derivados. Cuidado com o sinal, tá? Então, sexta regra, integral de seno menos cosseno. E a integral, a regra 13, a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado é a arquitangente de x. São duas integrais de tabela, tá? Então, o 2 eu copio. A integral de seno, como é negativo, eu vou colocar um colchetes para a gente lidar com esse sinal, tá? Então, integral de seno menos cosseno. Menos, entre as funções, integral de 1 sobre 1 mais x quadrado, arquitangente de x mais k. Tudo bem? Bom, como eu falei, esse colchetes é porque o cosseno é negativo. Como o 2 não tem sinal, é positivo. Com o menos, regrinha de sinais para o produto, né? Mais 2 vezes menos cosseno vai dar menos 2. Menos 2 que multiplica cosseno de x menos arquitangente de x. Tá aí, gente. Essa é a primitiva desta primeira função. Então, já fixamos as propriedades. Eu vou consultar a tabela quando necessário, mas agora a gente vai fazer direto, ó, esta integral aqui, desde que eu consiga reconhecer na tabela, tá? Aí eu vou procurar lá na nossa tabela cosseno de W e W sobre raiz cúbica de W. Miller, na tabela cosseno de W dá seno. Cuidado, hein? A integral de cosseno é seno positivo. Agora, potência de W lá, ou potência de x, como eu vou ver na tabela, eu só consigo fazer se tiver uma única potência. E aí você vai falar, Miller, como é que eu faço com essas duas potências? Aliás, no denominador eu tenho raiz. Aí eu vou dar a diquinha em várias partes para vocês. Vocês se lembram, a gente acabou de conversar nas aulas anteriores sobre isso? Quando eu tenho raiz de alguma coisa, isso pode virar um expoente fracionário se eu quiser. Ó. O índice da raiz vem aqui para o denominador da fração e o expoente do x para o numerador. Ok? Todo mundo lembra disso? Então vamos pensar que nesse caso do W, ó, raiz, vou colocar em vermelho para a gente identificar. Ó, o índice da raiz aqui. Miller, mas não tem expoente. Expoente que eu não escrevo do W aqui é 1. Então, se eu quiser, eu posso transformar isso numa fração. É W elevado a 1/3. Primeira parte. Então, eu consigo transformar W sobre raiz cúbica de W em W sobre W elevado a 1/3. Miller, qual que é o expoente aqui do W? É 1. Não aparece, ele vale 1, tá? Aí eu vou lembrar de outra propriedade de potência. Se você tiver uma divisão de potências de mesma base, é exatamente o que você tem aqui, ó. W elevado a 1 sobre W elevado a 1/3. É divisão de duas potências, mas a base é W, tá? Você, por propriedade de potência, você mantém a base x e faz expoente do numerador, da potência que está no numerador, menos expoente da potência que está no denominador. Se eu aplicar essa regra aqui, isso vira W elevado, já coloquei o sinal de igual muito em cima, W elevado a 1 menos 1/3.
Somando 1 menos 1/3 dá 2/3, tá? W elevado a 2/3. Então, tudo isso aqui, conforme a gente viu, vira W elevado a 2/3. E aí sim, ele encaixa na regra x elevado a um número, W elevado a um número, tá bom? Então, vamos separar isso em duas primitivas. Eu vou pegar esse 2 que está dividindo e vou empurrar ele para fora como meio, não é isso? Se você fizer meio vezes cosseno, eu vou fazer 1 vezes cosseno e o cosseno fica dividido por 2. Eu voltei exatamente no mesmo lugar. Então, constante que divide ou multiplica, a gente pode empurrar para fora da integral, tá? Propriedade operatória 1. E aqui a gente viu que isso vai dar W elevado a 2/3 dW, tá bom? Aqui está toda a revisão de como a gente chegou nisso. Bom, copie o meio, a gente viu agora há pouquinho, a integral de cosseno é seno positivo, tá bom? Beleza, obviamente está multiplicando. E W elevado a 2/3, ó, é x elevado a um número, é variável elevada a um número. Vai ficar o número 2/3 mais 1 e no denominador o mesmo resultado. Então vai ficar W elevado a 2/3 mais 1, se você fizer a conta, tirar o denominador comum, dá 5/3, tá? Não vou fazer, que vocês tenham inclusive a calculadora em mãos para resolver isso. Tudo bem? Tranquilo? Na primeira fração eu posso multiplicar 1 vezes seno de W, vai dar seno de W, e deixar numa fração só. Nessa segunda parte, ó, esse 5 sobre 3, isso caracteriza a divisão, né, com uma fração no denominador. Ó. A fração que está no denominador, ela é invertida e vai multiplicar o numerador. Portanto, ficaria 3 sobre 5 vezes W elevado a 5/3. Gente, resultado está muito bom. Pode deixar desse jeito, não tem problema nenhum, está bem organizado, simplificou. No entanto, se você quiser deixar um pouquinho melhor, ainda dá. Ó. Eu posso transformar W elevado a 5/3 em raiz utilizando essa relação. Né? Ó. O índice da raiz é 3 e o expoente do W lá dentro da raiz vai ser 5. Então a gente poderia colocar 3 vezes raiz cúbica de W elevado a 5 sobre 5 mais K. Olha que resposta elegante para esse probleminha, tá bom? Mas para isso eu precisei lembrar de tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo é revisão de propriedades só para lidar com a divisão de potência de mesma base, tá? Olha com calma, vê se entendeu e entendido, tudo entendido, vamos em frente. Essa função parece que tem um erro, ó. Miller, tem variável A, tem variável T e tem variável X, certo? Não, errado. A única variável é a que está indicada aqui. Ora, mas se A não é variável, o que ela é? Ela é uma constante, que eu não atribuí o valor específico dela, tá? É muito comum, tá, a gente ter essas constantes nas relações que a gente usa, né? Um valor de número de mols, por exemplo, PV igual a nRT, aquela famosa fórmula, equação dos gases. O número de mols normalmente é constante durante a reação, só que na fórmula ele está no formato de N. Ele não vai mudar durante a reação, regra geral, tá? Nos problemas que a gente costuma trabalhar. Mas ele está lá na forma de uma letra, ele não está na forma de um número na fórmula geral. Então isso aqui só quer dizer o seguinte, ó, eu não estou disposto a te contar o valor do A, mas ele é uma constante, nem o valor do X, tá? A única coisa que é variável é o T. Então eu vou pensar assim, ó, A sobre 1 mais T quadrado, se eu tirar a constante é o A, T não é constante, eu posso reescrever assim. E 5 sobre x já é uma constante, por quê? Porque o x é um número, suponha que x é 5, 5 sobre 5 é 1, é que eu não estou disposto a te falar qual é esse número. Se não está aqui, se não é a variável de primitivação, é constante. Então vamos separar em duas integrais, ó. Essa primeira integral, eu tiro A, que é uma constante, para fora da integral, e eu encaixo na 13ª regra da tabela. Já utilizei essa regra hoje. A segunda integral, o 5 sobre x é a constante. A variável é t.
Ah, Miller, mas a integral de 1 sobre x é ln do módulo x. Sim, se a variável aqui for x, mas não é. A variável é t. Então, 5 sobre x nesse caso é apenas uma constante. Pronto, gente. Esse caso aqui, 1 sobre 1 mais t quadrado, 1 sobre 1 mais x quadrado, arctangente x. Só muda para a variável t. E aqui, tirando 5 sobre x, a integral de dt é a mesma coisa que a integral de dx. A integral de dx é x, a integral de dt é t. E o 5 sobre x? Só constante, tá? Então vamos lá. Copia o a que está fora da integral. Integral de 1 sobre 1 mais t quadrado, arctangente de t. Menos, copia a constante, 5 sobre x é constante, x não é a variável. Qual que é a integral de dt? A própria variável. Mais cá. Olha aí, pelo amor de Deus, nada de querer juntar esse a com o a do arctangente, né? Aquilo ali é o nome da função, tá bom? Vamos para a nossa última letrinha dessa aula. Miller, t é variável, então tenho soma de duas funções. Dá para separar em duas integrais? Sim. Só que existe isso na tabela de primitivas? Tem, né? 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx é arctangente de x. A única coisa que está diferente aqui é esse 5, mas eu já sei que eu posso desacoplar de cima da fração. A gente já fez isso. Mas, integral de secante quadrado tem na tabela, Miller? Tem. É a oitava regra da tangente de x, tá? Nesse caso de t. Então, integral de secante quadrado de t dt. Olha aí, fazendo as duas integrais, esse 5 é constante, mantém. Essa integral tabela arcseno de t, a variável é t, mais integral de secante quadrado de t, tangente da variável t mais k. Não tem nada além disso, nada para organizar, tá bom? Exercícios resolvidos, até a próxima aula.